Pessoal, boa noite. Oi, Ju. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Tá bom. Alex. O Ney tá entrando aí, tava numa outra live, ele já tá entrando aí com a gente. Mas aproveitei que hoje eu, a Ana e a Ju, a gente conseguiu tá junto aqui. Ney, vou roubar 2 minutinhos aí da tua fala, tá bom, Vocês Ney? estão me vendo bem? Sim, já Tá estamos ao bom. vivo no YouTube já, tá? Ah, beleza. Vou aproveitar aí 2 minutinhos da sua fala, só para a gente falar um pouquinho dessa ideia que a gente teve, né? Então, eu, a Ju e a Ana, a gente estava aí preocupado de como a gente, né, ia trazer novidade para os alunos nesse momento que a gente está vivendo agora. Aí a gente sentou, conversou, uma coisa que era para ser algo pequeno, acabou tomando essa proporção aí, né, ontem tivemos aí quase um pico de 200 pessoas assistindo, né, ao mesmo tempo, então a gente está Legal. bem feliz aí com a repercussão. Já temos para o próximo semestre, né, Ana e Ju, um internacional, só com Isso. participação de nutricionistas que trabalham fora do Brasil, para trazer um pouco dessa visão também da atuação do nutricionista fora do Brasil. Então, se preparem aí que para o próximo semestre a gente já está preparando esse para vocês. Também vai ser gratuito da mesma forma, né, porque essa é a nossa intenção, que todo mundo possa acessar, todo mundo possa dividir conhecimento. Joana, querem falar alguma coisa? Eu quero falar um pouco dessa parceria, que é uma parceria de universidades, da intenção de levar a ciência, levar nomes que tragam inovação, nomes que tragam um pouco de um olhar um pouco mais ampliado da nutrição. Então, os convidados serão sempre com essa chancela, aí com essa ideia de que leve inovações para os alunos das universidades e quem puder entrar. Como é aberto, né, Alex e Ana? Então, todo mundo pode participar. Sim, e sejam muito bem-vindos. Acho que é um trabalho muito legal, né, que a gente está fazendo. Foi uma ideia, digamos, maluca que surgiu e que está dando certo, né? Então, todos sejam muito bem-vindos e participem aí com a gente. Vou apresentar o Ney, porque o pessoal não quer escutar a gente falar. O pessoal está aqui porque quer escutar o Ney falar. Ney, então seja bem-vindo aí a esse nosso momento aí, onde a gente vai dividir um pouco de conhecimento, tá? Obrigado. Vou falar para vocês um pouquinho do Ney, né? O Ney é nutricionista, é formado lá na Espírita, ele é mestre em biologia molecular, está fazendo agora, né, aí o doutorado dele em saúde pública, veja que bacana, ele é fundador da nutrição avançada. Ney, então eu vou deixar aí com você agora, se precisar de alguma coisa me chama, tá? O Fabrício está aí para nos auxiliar também, se quiser projetar, fica à vontade que agora o tempo é seu, tá? Muito obrigado pela disponibilidade também. Obrigado, eu só preciso saber como é que projeta. Aí embaixo, onde você liga a câmera, do lado direito tem um apresentar agora. Tá. Verdade, Aí você clica aí e coloca a sua tela. Deixa eu achar aqui. Entendi. Pera aí, deixa eu achar aqui. Show. Deixa eu só pegar o material aqui, eu achei que ia ser diferente. Aulas. Tranquilo. Pessoal, já vamos começar. Vocês sabem que as melhores coisas da vida, elas têm uma expectativa. Não vamos fazer isso de qualquer jeito. É tudo combinado isso aqui. Tá, achei aqui, fechou, vamos lá. Google Chrome, apresentar, uma janela. Compartilhar a janela do aplicativo, não, mas não tá... Vai aparecer... A tua janela que você colocou a apresentar. Você abriu o PowerPoint? Abri. Tá, vamos então, ver se ela aparece no PowerPoint. Aparece uma janela aqui. Isso. Só que não aparece o resto. Não aparece a apresentação, a tela inteira. Quando diz o conteúdo da sua tela, escolha que você quer compartilhar. Cara, não tá aparecendo a minha janela. Qualquer coisa a gente faz na raça aqui na tela. Manda aqui para mim no WhatsApp que eu projeto aqui para você. Mas que engraçado isso. Que engraçado, que loucura. Deixa eu te mandar já, então, Alex. Eu já abaixo aqui e a gente já projeta. Documento. Recentes. Pelo WhatsApp mesmo? Pode ser, aham. Tá. Mas que estranho não aparecer. Poxa vida. Tá enviando aí, Alex. Já vai aparecer. Tranquilo.
Enquanto isso, se quiser falar um pouquinho aí do teu currículo, da tua trajetória, e daí assim que chegar aqui eu já coloco ali para projetar. Como você falou, me formei na Espírita, né, e sem querer, assim, na verdade, eu falo que eu estou fazendo doutorado em saúde pública, mas eu ainda sou um graduando em saúde pública. Eu acho que eu tenho muito que aprender, eu não sinto ainda tendo a visão que eu gostaria de ter de saúde pública, então eu acho que esses próximos 4 anos vão servir para eu entender melhor a saúde pública, que eu sei que você manja, né, Alex, a tua área, assim, vamos dizer. Então, a saúde pública, ela é fascinante quando você olha pelo prisma como é que eu vou dizer? Quando você olha a saúde pública para mim, né, pelo prisma prático da coisa, não só teórico, né, embora seja, né, importantíssimo a teoria e tal, mas a saúde pública, eu tenho procurado colocar prática, né. Então, e eu tenho mestrado em biologia molecular pela Universidade Federal do Paraná, que é o meu forte, vamos dizer assim, que provavelmente o nosso meeting aí vai ser todo permeado por biologia molecular, né, já que é a área que eu mais atuo. Cara, não tá indo, cara, deixa eu ocultar, não, tá aparecendo alguma coisa aqui, minha tela? Agora tá apresentando, vai aparecer a apresentação agora. Ou tá apresentando Vamos a tela e muda pro... Tá enxergando isso? Agora vai. Foi. Tá enxergando a apresentação? Descrição, aham. Tá bonitinha a apresentação? Tá aparecendo aí. Então tá. Bom, pessoal, vocês estão enxergando ou não? Sim, tá aí no cantinho aparecendo. Tá enxergando o slide e eu, né? Fechou. Deixa eu só aqui, beleza. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Eu fiz aí um conteúdo programático para a gente conversar sobre isso. Então, vamos falar primeiro sobre estresse oxidativo e exercício físico. Vamos falar sobre inflamação e exercício físico e vamos depois fechar com alimentos funcionais. Lembrando que a gente está falando de prescrição de alimentos funcionais na prática esportiva. E quando a gente fala de alimentos funcionais na prática esportiva, algumas pessoas, primeiro de tudo, alimento funcional não faz milagre, alimento funcional não é ergogênico, ninguém vai sair daqui sabendo que se comer um cacho de uva vai correr mais rápido, não é esse o tom da nossa conversa hoje. Eu vou bater muito na tecla de que alimentos funcionais, a abordagem mais funcional em cima de estresse oxidativo e inflamação, ela é uma abordagem que eu uso o termo longevidade esportiva, ela é uma abordagem para fornecer suporte para esse atleta. Então, esse é o nosso singelo conteúdo programático aí. Bom, o que a gente vai falar? Estresse oxidativo e exercício físico. Estresse oxidativo, né? Muita gente, assim, ainda tem dúvida para entender o estresse oxidativo, mas eu até estava dizendo agora na live com a Renata que a minha missão hoje, e isso vai muito de encontro com a saúde pública, a minha missão é popularizar a nutrição, aquela nutrição complicada, que é gostosa de estudar, para gente que é acadêmico, para gente que gosta, que se aperfeiçoa, que é da área, essa nutrição, a gente tem que mastigar, digerir, entregar ela para as pessoas mastigadinha, popularizar a nutrição mesmo. Então, eu vou procurar sempre deixar, e se tem alguém aí que veio, né, nesse meeting atrás de coisas altamente complicadas, eu peço desculpas, e recomendo aí comprar algum curso meu, que lá eu complico sem problemas. Então, os radicais livres, né, são átomos ou moléculas que possuem um elétron livre, vamos pensar assim, um elétron desemparelhado, né? Então, radical livre é um macaco que você largou numa cozinha cheia de taça de cristal. Quero que vocês pensem assim, sobre radical livre. Então, os radicais livres, eles podem ser espécies reativas de oxigênio, pode ser espécies reativas de nitrogênio, pode ser espécies reativas de enxofre. Então, essas espécies reativas, então pensa reativo, né, fica quebrando tudo dentro da tua célula. E o acúmulo desses radicais livres é que se torna o estresse oxidativo. Então, o problema não é ter radicais livres, todos temos, enquanto a gente
respirar um ar poluído, enquanto você tomar café quente em copinho de plástico, passar papel filme no frango para congelar, enquanto você fazer exercício, você vai produzir radical livre, enquanto você respirar, você vai produzir radical livre. O problema é o quê? E já puxando aí para a palavrinha estresse oxidativo. O estresse é sobrecarga, né? Eu estou estressado, né? Estou sobrecarregado. O estresse oxidativo, portanto, é o excesso do radical livre, né? E não tem nenhum problema em termos radicais livres. O problema é que eu vou começar a chamar agora, uma questão didática, o radical livre de pró-oxidante, né? Então, não tem nenhum problema você ter muito pró-oxidante, desde que você tenha antioxidante, fazendo com que ele não fique sempre desemparelhado, né? Então, essa imagem, ela dá uma visão pra gente, uma célula normal, né? Vocês conseguem enxergar o meu mouse mexendo também? A gente tem uma célula normal, né? Então, a gente tem uma célula sendo atacada por radicais livres, e a gente tem uma célula com estresse oxidativo, né? Então, esta célula que sofreu estresse oxidativo, ela não aguentou. Ela foi abarrotada por radicais livres e ela sucumbiu. Então, é esse ponto aqui, e esse ponto aqui, o atleta, o praticante de exercício físico, ele caminha no fio da navalha. A gente tem que cuidar para que ele não atinja esse limiar, e esse limiar se expressa como na prática? A gente percebe uma coisinha que os treinadores conhecem bem, que é um negócio chamado overtreino, né? E o exercício físico, ele é um potente formador de radicais livres. Então, a gente sabe que o cara que se exercita, ele é uma pessoa que está, é como se ele tivesse fábricazinhas, né? Ele é uma pessoa que está usando as próprias mitocôndrias o tempo inteiro, e mitocôndria produz radical livre, sem falar nas microlesões que o próprio exercício promove, que vamos ter que, de alguma forma, em algum momento, detoxificar essas toxinas, né? Então, é importante que o praticante de exercício físico não pense que o fato dele gastar muitas calorias dá a chancela para ele comer porcaria torta direito. Na verdade, bem pelo contrário. O cara que faz exercício físico, se ele comer porcaria, ele está colocando mais um pró-oxidante no seu sistema, né? Aqui essa figurinha mostrando que, basicamente, não vou me detalhar muito nos pontos aí, mas basicamente exercício produz aumento de citocinas, né? As citocinas, que são moléculas proteicas pró-inflamatórias, né? Aqui a gente está falando de citocinas pró-inflamatórias, porque embora tenham também citocinas anti-inflamatórias, aqui não está uma anti-inflamatória, que é a interleucina 10, por exemplo. Então, certo, o exercício físico faz com que eu libere citocinas e fatores quimiotáticos. O que são fatores quimiotáticos? São essas citocinas, elas puxam macrófagos para o músculo que eu treinei para regenerar ele, né? E neutrófilos, né? Então, o que acaba acontecendo no final? Reparo do tecido lesado e crescimento, restauração, né? Então, veja, quando eu treino, eu tenho sim, aqui eu tenho também prostaglandinas, né? A diferença de prostaglandina para citocina é que prostaglandina é uma molécula lipídica e citocina é uma molécula proteica. Então, o exercício físico, sim, ele é um agente de estresse, isso a gente sabe, já está bem claro. E aqui eu mostro para vocês que, bom, né, aquela história, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Aqui eu tenho o meu nível, aqui em branco NF-κB, né, é o fator nuclear pró-inflamatório, e escuro MDA. MDA é malondialdeído, é estresse oxidativo. Então, compare o meu estresse oxidativo, minha inflamação, antes ou depois de uma maratona, né? Então, tá bem claro já que, claro, numa maratona isso é elevado ao nível hard, né? Pois bem, para frear tudo isso, a gente precisa de antioxidantes, certo? Antioxidantes. E aqui temos uma série de confusões, e eu já vou resumir essa figura, que é o seguinte: assim como o NF-κB, que é um fator nuclear pró-inflamatório, o NRF2, que é um fator nuclear antioxidante, tem que ser estimulado. Então, eu tenho que, na minha dietoterapia, reduzir isso aqui e aumentar isso daqui. Porque quando a gente fala de antioxidante, olha só, NRF2, né? Um guardião, né? Um gatekeeper, né? Um porteiro, né? Da nossa longevidade. Por quê? O NRF2 é uma proteína, né, que fica sempre no citosol, amarradinha ao KIP1, né, uma outra proteína que segura esse NRF2, e quando eu tenho um estresse
aqui eu estou mostrando o retículo endoplasmático, mas quando tem um estresse celular, essa relaçãozinha se afrouxa e o Nerf2 vai para o núcleo. O Nerf2 chegando no núcleo, ele vai se ligar na sua E-box, que a gente chama, né, em Janssen Box, que é onde o meu DNA começa a produzir proteína, e o Nerf2 vai se ligar junto com a MAF no meu DNA e vai produzir proteínas de detoxificação, proteínas que promovem longevidade. Aqui a gente está falando de catalase, superóxido desmutase, glutationa peroxidase, enfim. Então, nesse ponto, é importante a gente se ater que é importante estimular esse fator nuclear para que ele produza as enzimas, né? Então, veja, Nerf2 está ligado a mais de 600 genes, sendo que 200 desses 600 genes, a gente está falando de proteção celular, né? NQ01, hemioxigenase, todas essas proteínas que a gente conhece, que a gente descobre, glutationa, que a gente descobre que faz bem para o corpo, são proteínas que são engatilhadas, possuem como gatilho o Nerf2, né? Nerf2, o master, né? Regulador da detoxificação e antioxidante, anti-inflamatório, né? Aí, vamos lá. Doenças que estão relacionadas com deficiência do Nerf2, né? Então, doenças neurodegenerativas, câncer, doenças crônicas renais, é coisa pra caramba, né? É coisa pra caramba. O melhor medicamento que a gente tem hoje, o fumarato de dimetila, ele é um agonista de Nerf2, né? Então, veja a importância da gente modular esse fator nuclear. Que essa imagem ela é bem legal, porque ela mostra o quê? Veja bem aqui, ó, o exercício, ele aumenta ROS, né, espécies reativas de oxigênio. Esse aumento de ROS faz com que o Nerf2 se solte, porque vai oxidar aqui uma partezinha e ele vai se soltar do KIP1. Ele se soltando do KIP1, ele migra para o meu núcleo e vai através do elemento responsivo antioxidante, o ARI, que é uma parte do nosso DNA, produzir enzimas que ajudam na detoxificação. Certo? Então veja que legal, os compostos bioativos, aqui ele está isolando mais os fitoquímicos, são ativadores de Nerf2, porque eles também, assim como o exercício, enfraquecem a relação de Nerf2 com KIP1. Então olha que legal esse insight, os compostos bioativos não são bonzinhos, bonzinhos são os multivitamínicos, porque eles são como heróis que chegam no nosso corpo e falam assim, ei, segura a bagunça aí, deixa que eu resolva essa parada. E isso estraga. E você vai ver estudos mostrando que a vitamina C diminui a biogênese mitocondrial pós-exercício, tão benéfica, né? E os compostos bioativos, os fitoquímicos, eles aumentam, né? Porque eles são também agentes estressores, certo? Então é isso. Quando a gente fala de exercício físico, estresse oxidativo, aí que está o ponto. Se eu me exercitar além do que eu posso varrer, né, eu vou acabar entrando numa situação de estresse oxidativo, porque eu não tive Nerf2 para aguentar essa porrada aqui, certo? E inflamação? Bom, inflamação é o seguinte, né, então a gente tem duas vias principais de inflamação, que através dos Toll-like receptors, né, aqui eu tenho o TLR4, que é um receptor ativado por mediadores inflamatórios, lipopolissacarídeos e ácidos graxos saturados, e os receptores do TNF-alfa, que eu tenho o TNF-alfa receptor, né? Ambos, quando ativados, claro que tem as junks aqui, essa via que não dá para a gente falar agora, mas ambos vão agir através, lembra de que eu falei de um fator nuclear, o NF-κB, que é esse fator nuclear que eu mostrei aqui, alterado em maratonistas, certo? Então, um processo inflamatório, isso é importante, a inflamação ela não é ruim, porque ela faz parte da nosso sistema imune inato, né? Mas o problema é esse estímulo pró-inflamatório frequente, ele vai ser um problema, certo? E, né, a gente sabe que consultório não é só atender atleta de elite, né? Consultório não é só atender atleta de elite, consultório é também atender pessoas normais, pessoas que estão com seu tecido adiposo rumo à hipertrofia ou rumo à hiperplasia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o paciente perfeito não vai chegar para a gente perfeito, ele vai chegar para a gente imperfeito. A gente vai fazer uns remendos e talvez a gente consiga deixar esse cara legal, né?
Então, veja, eu tenho aqui um adipócito saudável, né? A gente percebe maior quantidade de macrófago M2, né? Então, célula T CD4, e a gente começa a inflamar esse cara um dia, um momento na vida dele, ou por questões sociais, culturais, genéticas, ele começou a comer, armazenar mais do que devia, né? Começou a comer muito produto altamente denso em caloria, e ele começou a promover um abarretamento, começou a abarrotar, um abarrotamento, né? Começou a abarrotar a célula dele de gordura, fazendo o quê? Hipertrofia e hiperplasia, e essa célula de gordura começa a crescer, e eu vou ter um alto nível de hipóxia, que é quando os vasinhos já não conseguem entregar nutrientes para essa célula adiposa, e essa célula adiposa, portanto, ela morre. A morte de célula, qualquer célula necrosada, faz o quê? Quimiotaxia de macrófago. Aí eu tenho um pepino, porque aqui eu já tenho macrófago do tipo M1. Já na situação de sobrepeso, eu tenho macrófago M1. O que é M1? Lembre desse 1 que parece um I, né? O I é um macrófago inflamatório, né? O M2 ele é anti-inflamatório. Então, veja, e a gente tem também, eu falei que a inflamação, aqui, esse TNF-alfa está vindo, por exemplo, do meu tecido adiposo. Ele está vindo no meu tecido adiposo, ele chega no receptorzinho aqui, pode ser. E outra, o tecido adiposo, ele produz macrófago também. Né? Ele também tem receptor TLR4, esse receptor sentinela. Né? Então, e a gente também tem essa ativação através dos TLRs, principalmente através da nossa comida. Então, aqui eu tenho mostrando que a acrilamida presente, né, reações de Maillard, que a gente vai ter na batata frita, ou na torrada do pão, ou na pizza também. E eu não estou dizendo para a gente nunca mais comer pizza, nunca mais comer torrada, nunca mais comer batata frita, coma. O problema é você passar anos comendo isso, né, e comendo sempre, sedentário, né? Então a acrilamida, ela é um disruptor dos clock genes. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos, né, genes, pense clock, relógio, né, genes relacionados com a saúde do ciclo circadiano. E essa aqui a acrilamida mostrando que disrupção dos clock genes inflamando a minha célula, fazendo também aqui, olha na minha mitocôndria, fazendo estresse oxidativo, dano mitocondrial. E o resveratrol atenuou isso, o resveratrol da uva mesmo, não manipulado, não comer comida de verdade, alimentos in natura, né? Então só mostro isso para dizer o seguinte: a gente tem uma inflamação do meu próprio corpo, do meu tecido adiposo, e tem um alimento que eu como que é pró-inflamatório. E aqui, uma coisa que não é novidade para quem estuda a fisiopatologia da diabetes, é que a inflamação contínua, o meu receptor de insulina exposto continuamente a essa inflamação, ele vai perder a saúde da sinalização dele. Logo, a cascata de fosforilações, que vai se dar através da fosfatidil-inositol 3-quinase, que está aqui, essa cascata de fosforilações que promoveria o ancoramento do GLUT4 lá na membrana para receber glicose, ela não vai ocorrer. E lembrem que o músculo é responsável por coletar 80% da glicose de uma refeição. Então, eu tenho essa glicose sobrenadante, e aí eu tenho duas amiguinhas que se encontram, a obesidade e a diabetes, né? E a gente acaba percebendo um erro nos carbofóbicos, que é o que, não, o carboidrato é um problema. Ó, veja, o que eu disse, o receptor de insulina, ele perde a capacidade dele de transmissão pela inflamação, não pelo açúcar, não pelo carboidrato, não pela gordura, né? Não é a insulina em excesso que vai me causar diabetes, que a insulina não rompe o receptor de insulina. A insulina em excesso, o teu corpo já não está aguentando o tranco, já ocorreu a inflamação quando você está com insulina em excesso. Por quê? Porque teu pâncreas secretou insulina, não foi carreada aquela glicose, ele falou, não deu boa aquela glicose, eu vou mandar mais insulina, né? Então a insulina em excesso, ela não causa diabetes, ela é a consequência, ela não é a causa, né? E aqui eu mostro o quê? Aqui o NIRCO, quando fala NIRCO, são os ratinhos que tem knockdown ou knockout, né, também, de receptor de insulina no hipotálamo, mostrando o quê? Que quando eu tiro o receptor, quando eu faço um ratinho não ter receptor de insulina no hipotálamo, ele se torna hiperfágico, ele tem uma tendência a ganhar peso. Opa, então peraí, a insulina é importante para minha saciedade também, né? E essa inflamação, cronicamente, ela vai fazer disrupção das minhas mitocôndrias, né? A resistência à insulina causando disfunção mitocondrial e a mitocôndria ampliando, né, pelo estresse oxidativo, a resistência à insulina. Então veja como é que começa a se instalar um problema,
né? É um problema sério. E aqui tem o quê? Ó, inflamação e disfunção mitocondrial, um círculo vicioso nas doenças neurodegenerativas. Opa, então mitocôndria não é só para queimar minha gordurinha, meu abdômenzinho definidinho. Mitocôndria está relacionada a Alzheimer, está relacionada a Parkinson, né? A gente, ó, 2017, isso aqui recente. Então, a saúde mitocondrial é importante também para aspectos cognitivos, né? E a própria inflamação, e para quem só pensa em estética, para quem é maromba, a própria inflamação compromete a hipertrofia, né? Então, veja, proteólise muscular associada ao TNF-alfa. O que é o TNF-alfa? Tá aqui, ó, molécula pró-inflamatória que está vindo do meu tecido adiposo, né? Então, eu já não tenho e aqui eu tenho a miostatina, tá? Quanto mais TNF-alfa eu coloco numa célula, mais aumenta a miostatina. E o que é a miostatina? É aquela proteína que não permite que a gente fique gigante, né? Então, por que eu não tenho uma mão do tamanho de um, não sei, tamanho de um, sei lá, de um livro do Krause? Por que eu não tenho uma mão do tamanho do corpo do violão? Porque eu tenho miostatina. Miostatina, ela vai segurando uma produção desenfreada de síntese proteica, certo? E o TNF-alfa, ele aumenta a miostatina. E a miostatina, na musculação, ela é vista como uma vilã mesmo. Por quê? Porque a miostatina é que compromete o ganho de massa muscular. TNF-alfa aumenta a miostatina compromete o ganho de massa muscular, né? Portanto, a inflamação descontrolada, ela compromete a saciedade, né? A gente viu o que acontece com a inflamação no receptor de insulina e leptina do hipotálamo, compromete as mitocôndrias, ou seja, a hora que a gordura chega para ser queimada efetivamente, eu não tenho uma mitocôndria saudável, né? Compromete a minha longevidade, a saúde mitocondrial está relacionada com doenças crônicas não transmissíveis, compromete minha hipertrofia, porque aumenta a miostatina, compromete minha capacidade antioxidante, porque estresse oxidativo e inflamação andam de mãos dadas, né? Aí que tá, qual que é a solução que a nutrição oferece? O que nós, nutricionistas, como que nós resolvemos esse pepino? Ativar respostas antioxidantes e anti-inflamatórias na célula para dar suporte, essa é a palavra-chave aqui, dar suporte ao meu praticante de exercício físico, através de alimentos específicos. E quais alimentos são esses? Os alimentos funcionais, porque o alvo deles, justamente porque, na verdade, alimento funcional é um apelido, alimento com propriedade funcional e da saúde, esse é o nome dele, né? Esse conjunto de alimentos vai fazer vamos usar um termo bem leigo, assim, limpeza na minha célula, certo? E tem autores que podem dividir os alimentos funcionais de acordo com a pirâmide dos alimentos, né? Então, aqui nos cereais, no grupo 1 aqui, a gente tem como alimento funcional, por exemplo, vamos ter aqui a aveia, né? E não confundir também alimento funcional com alimento saudável. Alimento funcional é um alimento que realmente tem embasamento científico e uma legislação que o ampare como tal, né? E tem gente que fala assim, no grupo 3 aqui, nas frutas, a gente tem isso, isso e aquilo. Eu costumo fazer o seguinte, em aula. Alimentos funcionais, eu dividi eles em 3 categorias, porque não existem alimentos funcionais fora dessas categorias, né? Eles são ou gorduras, ou fitoquímicos, ou pré e probióticos, né? Então aqui, as gorduras, a gente vai ter ômega 3, 6 e 9, eu já vou dar um adendo sobre o ômega 6, você que é espertinho já sabe o que eu vou falar. Os fitoquímicos, então veja, são 3 classes, olha como fica didático. Alimentos funcionais existem 3 tipos, gorduras, fitoquímicos e probióticos. E cada tipo tem 3 tipos, ômega 3, 6 e 9. Os fitoquímicos podem ser polifenóis, glicosinolatos, carotenoides, aqui eu fiz ao contrário. E pré-probióticos são fibras, né, que a gente sempre soube disso. Probióticos, o bichinho em si, e fitoquímicos específicos, que é o que tem mais de recente na nutrição. O que eu estou querendo dizer com isso? Que fitoquímicos, os caras descobriram nos últimos anos que fitoquímicos também têm ação pré-biótica, porque melhoram o ambiente das bactérias boas. Imagina se eu tivesse tomado café. É que é muito solitário fazer isso pelo computador. Bom, gorduras, aqui eu coloquei o azeite de oliva, e aqui eu estou mostrando o papel, né, o ômega 6, o excesso de ômega 6 está relacionado com o aumento da placa beta-amiloide, né, e o ômega 3 pode ajudar na prevenção do Alzheimer. Mostro essa diferenciação porque o ômega 6 em excesso, ele é pró-inflamatório, né, ele está relacionado à síntese de prostaciclinas e tromboxanos pares, e os anti-inflamatórios são ímpares, pense que o número 3 é um número ímpar, né, então há uma competição enzimática e a gente tem que sempre cuidar.
Claro, a nossa dieta sempre vai ser mais ômega 6 do que 3. O problema é que isso não pode ser em excesso, né? Ó, aumento na relação do ômega 6 está envolvido com aumento de distúrbios inflamatórios crônicos, esteatose hepática, não alcoólica, distúrbios cardiovasculares, obesidade, só pepino, né? E olha isso aqui, eu faço questão de mostrar aqui, ó, 1996. Isso aqui não é tão recente assim. O papel pró-inflamatório do ômega 6, né? O ácido araquidônico, que é o produto final do ômega 6, né? É um ativador de NF-κB. Né? E o ômega 3, o que ele faz? Ele reduz a expressão do NF-κB. Então, e o ômega 3 faz o que também? Ele melhora, né? Improve a função mitocondrial músculo-esquelética. Certo? Então, se a gente tem, por um lado, o ômega 6 piorando a nossa saúde, nesse sentido, a gente tem um ômega 3 melhorando, beleza? Outra coisa aqui que eu gostaria de mostrar é a oleuropeína, o que é fonte de oleuropeína? Azeite de oliva, né? Lembrando que os 3 principais polifenóis do azeite de oliva, que não é só ômega 9, né? Azeite de oliva a gente tem oleuropeína, a gente tem tirosol e hidroxitirosol, né? Então, a oleuropeína fazendo o quê? Aumentando o NRF2. Olha que bom a gente ter visto o que era o NRF2, que era antioxidante. E aumentando o PGC1-alfa. O que é PGC1-alfa? É a proteína que vai fazer produção de TFAM, que é uma outra proteína que vai fazer biogênese mitocondrial. Certo? Passamos nas gorduras, vamos para os fitoquímicos. Como eu falei, são 3 classes, polifenóis, carotenoides e sulforafanos, ou glicosinolatos, dá no mesmo. Né? Os polifenóis, eles podem ser flavonoides e não flavonoides, né? Flavonoides, a gente vai ter os mais conhecidos, antocianinas, catequinas, né? Não flavonoides, a gente tem mais as lignanas, que é onde que vai ter lignana na linhaça, né? No feijão. Stilbenos, que o mais famoso é o resveratrol, e alguns ácidos aí. E o resveratrol, super estimulante de quem? NRF2, né? Olha que legal. Esses efeitos dos resveratrol na inflamação e no estresse oxidativo, né? As antocianinas, as antocianinas, aqui ele está mostrando o efeito de redução de quê? NF-κB, de quem? Da pelargonidina 3-glucosídeo, do morango, né? Coisas que a gente tem acesso. Aqui tem, ó, a redução do TNF-alfa em interleucina 6 através da velutina, que é um flavonoide encontrado no açaí, inibindo o quê? Ativação de NF-κB, certo? E os carotenoides? Bom, os carotenoides são super importantes, eles conseguem também, ao mesmo tempo, subir NRF2, aqui no caso o licopeno, e baixar NF-κB. Aqui eu mostro uma tabelinha, quem está assistindo a gente dá um pause, dá um print, com os maiores carotenoides que a gente tem acesso. Então você vai ver aqui como é importante o equilíbrio, né? Então você pega a cenoura, né? Tem 3.000 microgramas por 100 gramas de alfa-caroteno, tem 8.000 de beta-caroteno, agora você chega na batata doce, ó, vai ter 10.000. Fazendo um recordatório da galera fitness aí, vai dar excesso de ômega 6 e carotenoides, vocês podem ter certeza. E alfa-caroteno já tem menos, então olha que importante. E a abóbora é a maior fonte de alfa-caroteno, né? A maior fonte de beta-caroteno é batata doce. Aí licopeno, a gente levanta muito a bandeira do tomate, que é importante, mas veja, a melancia, minha amada melancia, ela acaba tendo quase o dobro de licopeno do tomate. Não podemos esquecer de luteína e zeaxantina, importante para mácula densa, para saúde ocular, desgaste neurológico também, abóbora, né? E assim por diante. Isso é importante a gente ter essa visão ampla. Os sulforafanos, eu gosto de pôr essa imagem, né? Porque sulforafanos estão nesses alimentos. Quando você pensar em brássicas, em crucíferas, é sulforafano, né? O sulforafano faz o quê? Olha que novidade, né? 2017, não é, tô sendo irônico, né? Estimula NRF2. Então você olha esse artigo aqui e fala, cara, não entendi nada, o que isso tem a ver com nutrição? Sulforafano, NRF2, que loucura é essa? Né? Agora que você sabe que é NRF2, que é o fator nuclear mais importante para geração, para construção de enzimas antioxidantes, sulforafano que tem no brócolis, na couve-flor, estimula NRF2, isso aqui é pela Nature, tá? E o terceiro grupo de elementos funcionais, só lembrando aqui, deixa eu voltar, aqui, ó, gorduras, né? Cuidar com excesso de ômega 6, estimular ômega 3, peixe, linhaça, chia, né? Depois a gente vai falar das fontes alimentares, falamos dos fitoquímicos, que podem ser o quê? Polifenóis, carotenoides e glicosinolatos, né? E agora nós vamos falar de pré e probióticos, certo? E os pré e probióticos, o que são? Quando a gente fala de pré-biótico, a gente já tem aquela imagem, né? Da fibra,
que é fermentada pelas bactérias e produz ácido graxo de cadeia curta. E esse ácido graxo de cadeia curta vai ter efeitos locais, benéficos e efeitos sistêmicos, né? Os ácidos graxos de cadeia curta são os principais, são acetato, propionato e butirato, né? Eles são de cadeia curta, portanto, eles têm no máximo 6 carbonos, né? E lembra do Nerf2? Pois é, olha que curioso isso, os lactobacilos também estimulam Nerf2. Então imagine aquela minha célula intestinal que está passando por um estresse, está com elevação de estresse oxidativo, porque está no auge da minha síndrome do intestino irritável em algum momento, e olha como é importante estimular a Nerf2 aqui, né? E já a desbiose faz o quê? Aumenta a NF-κB, né? Aqui eu mostro um artiguinho mostrando que o resveratrol tem sim uma relação com a nossa microbiota intestinal. O resveratrol, ele estimula, aumenta, né, a razão de bacteroidetes firmicutes, lembrando que o paciente obeso ele tem essa relação invertida, ele tem mais firmicutes do que bacteroidetes, né, ele aumenta lactobacilos e bifidobactérias, faz redução de enterococcus fecalis e ativa Nerf2, ó, a bidirecional interação entre resveratrol e a microbiota intestinal. Olha que coisa mais linda é isso, né? E você pensava que a uva era só gostosa, né? Relembrando as 3 classes, então, né, aqui eu tenho um resumão, né, as gorduras, acho que quem quiser aí dar um print, dá um pause aí. Eu tenho as gorduras ômega 3, 6 e 9, né? Quais são as fontes, né? Ômega 3, peixe, linhaça. Ômega 6, cuidar com excesso, né? Gorduras animais, óleos vegetais e nuts. Sim, as nuts têm bastante ômega 6, temos que cuidar, não é festa. Ômega 9, azeite de oliva 80% ômega 9, né? Abacate e nuts também, porque nuts, você vai pegar algumas nuts, tem muito ômega 9, né? Fitoquímicos, polifenóis, né, frutas e vegetais, carotenoides, frutas, vegetais, chia, ovo, né, ovo, a gema de ovo tem luteína e zeaxantina, e glicosinolatos ou sulforafanos, eles têm nas brássicas, né, nas verdefolhosas, tudo que a gente só comeria no almoço. E pré-probióticos, fibras específicas, né, psyllium, farelo de aveia, fruto-oligosacarídeos, por exemplo, que tem na cebola, né, probióticos, né, os alimentos fermentados. Eu coloquei aqui também chia, linhaça. Olha como a chia e a linhaça são importantes. Elas têm polifenóis, elas têm os ômegas, elas têm pré-bióticos, né? E fitoquímicos específicos, né? Temos resveratrol e as antocianinas. Tem alguns estudos mostrando que as antocianinas ampliam a produção de mucina pelas células de Goblet, ou de Goblet. Em suma, vamos lá, vamos recapitular o que a gente viu. Estresse oxidativo, redução de performance e aceleração do envelhecimento celular. Coisas que definem a longevidade do meu atleta, do meu praticante de exercício físico, né? Inflamação é disrupção de sinalização celular, inclusive a hipertrofia. Lembrem que a insulina, se ela está disruptiva, ela não alcança meu hipotálamo, mas na célula muscular ela também é um importante hormônio anabólico, né? Além da miostatina. Essa inflamação pode vir do que eu me alimento, né, como eu mostrei a batata frita lá, ou gordura saturada mesmo, gordura ômega 6, né, e também no meu próprio tecido adiposo, né. Os alimentos funcionais possuem compostos bioativos que atuam nesses 2 fatores, ampliando, portanto, a longevidade esportiva do meu paciente, do meu atleta, né. Compostos bioativos não são ergogênicos, são mantenedores da saúde. Compostos bioativos são o suporte que a gente vai dar para aquele paciente se recuperar mais rápido, para aquele paciente que você consegue enxergar além da estética dele, além da performance. Porque vale sempre lembrar, né? Antes de ser um atleta, pode ser o mais alto. Quando eu recebo um atleta de elite, seja futebol, UFC, eu olho para ele como um ser humano. Né, eu tenho que dar um suporte para esse cara fazer cocô todo dia, para ele ter a imunidade em dia, para ele dormir bem, né? Antes de ser um atleta, ele é um ser humano. E é isso. E é isto. Acho que chegamos ao fim. Ney, então assim, enquanto a gente espera para ver se tem alguma pergunta ali, eu gostaria de parabenizar, eu gosto muito de ouvir você falando, nutrição esportiva não é minha área, né, como todo mundo sabe, estou mais aí na UAN e na saúde coletiva, mas assim, eu sempre falei para você e sempre acho que você tem essa visão mais ampliada da nutrição esportiva, sabe? Muitas vezes a gente conversa e em nenhum momento você fala de suplemento, em nenhum momento você fala de outras coisas que não o alimento em si.
né, que é realmente isso, essa tem que ser a nossa atuação, assim, né, e é isso que a gente tem que ser o nosso principal foco. A gente estuda nutrição, a gente estuda alimentos. Como que a gente vai trabalhar com esses alimentos sem precisar e sem depender de outros elementos que não o alimento em si, né, de uma suplementação. E por várias vezes a gente já conversou e você, né, sempre ressalta isso, que não é todo mundo que precisa de suplemento, a minoria das pessoas precisam, né, de um suplemento, atletas de ponto, porque a gente tem tudo disponível aí na nossa alimentação. Então, eu acho essa visão, assim, muito, muito bacana, e por isso que eu sempre acho que você tem um pezinho lá na saúde pública, e quando você me falou que ia fazer o doutorado, que estava quase desistindo, eu falei, não desista, porque eu acho que... É verdade. Né, tá bem aí no teu foco, assim, eu acho importante ampliar um pouquinho, sabe? A gente sair um pouquinho do que a gente chama da visão do nutricionismo, né, que é muito focado no nutriente, e olhar a nutrição como um todo, né, a alimentação como um todo, como isso faz diferença mesmo. Então, eu gosto muito dessa visão que você traz para a gente, para os alunos, eu acho isso muito importante também. Então, obrigado aí pela tua disponibilidade. Estou vendo se está aparecendo alguma pergunta ali, o pessoal só está parabenizando, ninguém, né, vários parabéns ali pela tua explicação. Eu não sei se você quer aproveitar um pouquinho, a gente tem um tempinho aí, se você quiser falar alguma coisa. Eu acho que, sim, eu sempre falo isso, que quando é 1 hora, 50 minutos, é sempre aquela sensação de que você foi no banheiro e não fez todo o cocô, né, que você fica com algo ainda por fazer, né. Então, eu sempre tenho essa sensação, e é difícil porque eu quero falar muita coisa e eu não quero ser superficial e quero dar meu recado, então eu sei que as dúvidas surgem, por isso que em vários momentos eu fui falando, pessoal, ó, dá um print aí, dá um pause, dá um print, depois você estuda com mais calma, porque é uma provocação mesmo, é realmente para o aluno falar assim, bicho, então nutrição esportiva não é só passar creatina e whey, peraí, né, a nutrição esportiva, ela não precisa ser dissociada da nutrição, meu Deus, nutrição é nutrição, não tem, né? Então esse é o ponto-chave, acho. Tá. Ney, tem uma perguntinha aqui, que acho que a gente pode responder até junto. A Maria de Lourdes Fernandes está perguntando, os alimentos citados, quando não orgânicos, a substância... Eu acho assim, ó, que eu procuro estimular a alimentação orgânica. Eu procuro estimular que o alimento seja mais... Eu não sou, assim... Agora eu vou dar uma de Alisson agora. Eu não sou contra todas as maneiras que a gente, infelizmente, achou para que os alimentos... Infelizmente, cara, assim, o capitalismo, ele toma conta de tudo, né? Então... e não tô também, é anticapitalista, é comunista, não sei o que, você tem que cuidar com o que fala, né? Então, Sim. Né, eu acho assim, sempre que eu puder estimular a pessoa a consumir orgânico, se para ela, às vezes vão dizer, mas orgânicos, cara, é muito mais caro. É lógico, você ir no festival, no Pão de Açúcar, comprar orgânico, vai ser caro. Agora, se você falar com alguém, essa cesta que entregam aí, dá para comer bem, né? E lembrar que sim, que existem agentes químicos que fazem disrupção celular, sim, né? Isso é mais um motivo para que eu não consigo comer orgânico, onde é muito caro, então eu vou comer mais das coisas que eu consigo, que eu considero saudável, né? Porque eu já tive paciente que falou assim, eu não como salada porque é cheio de coisa tóxica. Poxa, aí você tá me avacalhando, né, cara? Então, né? Então, peraí, aprenda lá como é que faz. A gente, por exemplo, agora, por causa do Covid, a gente tá fazendo isso com mais frequência. Vai no mercado, deixa tudo de molho, né, na água sanitária. Tem medidas para você fazer para atenuar isso. E eu acho importante essa questão do orgânico, né, é justamente porque a gente tem essa visão mercadológica. O orgânico se tornou um elixir dentro do supermercado, então ele está numa embalagem, aí você já vai, quando você compra ele dentro do supermercado, ele já não é sustentável, porque ele já está numa embalagem diferente, sabe, separado, vai mais plástico. Então a gente tem, e Curitiba, especialmente Curitiba, tem as feiras orgânicas, elas são muito presentes nos bairros e nas regiões. Então quando a gente se aproxima um pouquinho do agricultor, de quem produz efetivamente esse alimento, a gente consegue adquirir ele de maneira mais barata, né? Ele não é tão barato quanto o convencional, talvez não seja, mas dentro do orgânico e da agroecologia, a gente trabalha muito com a questão do preço justo, né? Ele é um preço justo para quem está consumindo, mas também tem que ser um preço justo para quem está produzindo. Essa pessoa que está produzindo, ela não pode ser explorada também. Verdade. Né? Então tem essa lógica. Óbvio, dentro do supermercado existe toda uma visão
mais elitista desse produto orgânico. Mas quando a gente sai um pouquinho dessa esfera mais mercadológica e se aproxima um pouquinho desses produtores, e até mesmo agora das cestas, muitos estão entregando. Então, assim, a gente compra uma cesta aí, que dura muito tempo, né, eles entregam por um preço super acessível, assim, pra gente. Então, é bem nesse viés aí mesmo que você falou. Por isso que eu falo que você tem um pezinho aí na saúde pública, viu? Mas vai ficar os 2 pés no final aí do contrato. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, Ney. O pessoal falando que realmente comprar no supermercado é status. Ó, tem uma aqui, o Mauro está perguntando, existiria algumas recomendações específicas para mulher atleta de acordo com o ciclo menstrual? Eu recomendo ler um pouquinho sobre a tríade da mulher atleta. Né? A mulher, por si só, ela já merece mais atenção, porque ela não tem testículo, até por isso que ela é mulher, então ela não produz testosterona como nós produzimos. E isso expõe ela a algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Então, sim, para a dietoterapia da mulher, a gente tem que cuidar com certos... tem que ter certos manejos dietéticos, né? Eu acho que a parte intestinal da mulher, aí abriria um leque para a gente falar muito, mas a parte intestinal da mulher merece uma atenção aí diferenciada, e a parte imunológica. E imunidade e intestino tá tudo ligado. Eu acho que a mulher que treina, ela teria que tomar cuidado com esses 2 pontos, sabe? Imunidade e intestino. E até porque um intestino bem reguladinho, você faz, inclusive, aumento de B12, endógeno, você faz absorção de cálcio ficar melhor. Então, aí tem uma série de coisas, né? Verdade. Sabia que a gente ia falar de orgânico, a Ju ia aparecer aí. Mas, Ney, então eu gostaria, a gente não tem mais pergunta aqui, é lógico que se a gente deixar vai aparecer várias perguntas, porque está todo mundo muito interessado, mas a gente também tem um tempo, né, que a Vanessa daqui a pouco já entra na outra sala para conversar com a gente, mas eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, agradecer essa atenção que você deu aí para o pessoal aí, colocar também, né, as 3 instituições aí à sua disposição, né, acho que a Ana e a Ju também tem essa disponibilidade aí. E queria agradecer muito mesmo a tua disponibilidade, agradecer o pessoal que ficou aí com a gente até agora, né, lembrando que para assistir a palestra da Vanessa é uma outra sala, tá, então 8h30 começa lá numa outra sala, que é o outro link que tá lá já no nosso canal do YouTube lá. Ney, muito obrigado, viu, pela participação e por trocar um pouquinho aí da sua experiência com a gente. Obrigado, Alex, eu agradeço vocês, as professoras, a Juliana, a Ana Lúcia. Agradeço os alunos que acompanharam a gente também, façam pressão para esses professores me convidarem para dar aula de biologia molecular que eu dou, e na graduação, se for de biologia molecular eu dou, e dizer que eu estou à disposição também, e peço desculpa se eu falei muito rápido, muito corrido, é que eu queria ter certeza que todo o conteúdo que eu tinha programado fosse dado. Obrigado, viu? Foi ótimo, foi ótimo. Tchau, gente. Ana, Ju, querem falar alguma coisa? Obrigada. Obrigada, Ney. Obrigada, Ney, pela agradeço. disponibilidade. Nos encontramos acho que a gente se conhece de uma banca da FAPAR, não é? Sim, Isso. Obrigada, em nome de todo mundo. Nem vou falar como que eu conheci o Ney, que eu já contei isso umas 10 vezes para ele. Obrigado, pessoal, e a gente se encontra, então, na próxima sala, às 8h30 ali, com a Vanessa, tá? Que vai falar um pouquinho daí de saúde pública pra gente, tá? Obrigado, um grande abraço a todos aí, e amanhã a gente se encontra também com o professor Paulo, que vai falar sobre avaliação antropométrica. Abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.